no coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição e ameaçando-te com a morte. Não te esqueça, porém, de que amanhã será outro dia. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro, reunidos nesta grande sala de aulas para levar até você a mensagem espírita. O programa Projeto Futuro é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. A realização, AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Bom dia, amigos ouvintes. Eu, Lena, estou aqui mais uma vez com vocês para a apresentação do nosso programa Projeto Futuro. E hoje nós vamos conversar sobre o Consolador Prometido. Basicamente sobre aquela sentença de Jesus: eu não vim destruir a lei. E falando que haveria outro Consolador. Então nós vamos conversar a respeito disso com nosso companheiro Naim, que está aqui conosco. Bom dia, Naim. Bom dia, Lena. É um prazer muito grande estar com você aqui. O prazer é meu. Para conversar um pouco, no fundo, sobre a doutrina espírita. E para que a gente inicie a nossa conversa, Naim, a gente gostaria que você nos esclarecesse quando foi que começou a história do espiritismo. Olha, Lena, para ser mais preciso nessa resposta, a gente tem primeiramente que fazer uma distinção entre o espiritismo em si e a doutrina espírita, né, trazida pelos espíritos mensageiros de Deus e codificado por Allan Kardec. Mas não é a mesma coisa, não, Naim? Olha, no Livro dos Espíritos, mais precisamente no 3º parágrafo do item 6, Kardec nos deixa bem claro que o espiritismo não é obra do homem. Tá? Ninguém pode se dizer criador do espiritismo porque ele é tão antigo quanto a própria criação. Nós encontramos em toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica, onde se depara o princípio de tudo o que existe no espiritismo, como, por exemplo, os espíritos em todos os graus de elevação, as suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, todos os gêneros de manifestações, as aparições e até as aparições tangíveis. Então, o espiritismo, ele existe de toda a eternidade. Agora, no que se diz respeito à doutrina espírita, esta sim teve um começo e um codificador, que é Allan Kardec. Mas então, o espiritismo de todas as épocas da humanidade surgiu com o homem, com o ser humano? Com a própria criação. Com a própria criação. Com a própria criação. E a doutrina espírita vem com Kardec? Isso, Kardec codificou a doutrina espírita, né? E a doutrina espírita é uma doutrina científica de consequências morais e religiosas que os espíritos superiores ensinaram e Kardec organizou metodicamente. A própria palavra espiritismo foi criada por ele próprio, por Allan Kardec, ou seja, pelo codificador. A doutrina espírita, na verdade, tem pouco mais de um século de existência e surgiu em Paris. Ela não possui nenhuma prática ligada a objetos materiais. O seu objetivo é a melhoria do homem através do sentimento, do pensamento e da ação incessante no bem. O que faz então essa moderna ciência espírita, né? Ela reúne em um corpo de doutrina o que estava esparso, ou seja, o que estava disperso. Explica com os termos próprios o que só era dito em linguagem alegórica. Ela poda o que a superstição e a ignorância produziram e no final deixa apenas o que é real e positivo. A doutrina espírita, Lena, na verdade, não criou nada, tá? Ela mostra o que existe, coordena, porém não cria nada. Por isso, suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Na verdade, ninguém ousaria se dizer bastante forte para abafá-la com sarcasmos ou então com perseguições, porque se alguém a proibir de um lado, ela vai renascer em outras partes e no próprio terreno onde a tiverem banido, porque ela está na natureza e não é dada ao homem aniquilar as forças da natureza e nem vetar, ou seja, proibir os decretos de Deus. Tá, como eu disse antes, o espiritismo ele existe, né, de todas as épocas. E as manifestações dos espíritos entre os homens, que deram origem aos chamados fenômenos paranormais, espíritas ou mediúnicos, esses fenômenos ocorreram em todos os tempos. Mas nós não vamos nos aprofundar muito nesse assunto, porque basta alguns exemplos bem conhecidos como, né, os mencionados na Bíblia.
A gente pode ver, por exemplo, uma sessão de materialização feita por ordem do rei Saul, já no Antigo Testamento, que está em Samuel, capítulo 28, versículo 9. E ele estava aflito por estar acossado por seus inimigos, então ele procura uma famosa pitonisa da época, pitonisa de Endor, e pede a ela que, através da sua mediunidade, ela faça aparecer Samuel, que já havia desencarnado há algum tempo atrás. Então Samuel aparece e esclarece a Saul que ele e os seus filhos iriam morrer no dia seguinte, o que realmente aconteceu. E quando ele pede, ele teria até proibido anteriormente esse ato, né, Naim? Isso, primeiro Moisés proibiu, né? Ele proibiu por causa do abuso que havia na época, né? E o próprio rei também, né? O próprio rei Saul, ele chegou também a proibir. E é interessante porque a gente só proíbe algo que existe, a gente não consegue proibir o que não existe. Ou seja, uma prova bem clara que o espiritismo existe de todas as épocas. Realmente. E também Jesus, né, que é o governador espiritual da Terra, ele deu origem também a maravilhosos fenômenos espirituais que culminaram, né, nas extraordinárias aparições dele depois da morte. E os apóstolos também, a gente pode ver durante as epístolas dos apóstolos vários fatos que diz respeito à mediunidade. Paulo de Tarso, em Coríntios, capítulo 14, versículo 1, ele nos diz o seguinte, ele nos diz para seguirmos a caridade e desejarmos os dons do Espírito e, sobretudo, o da profecia. Ele nos recomenda para não desprezarmos as profecias. Em João, no capítulo 4, versículo 1, ele nos diz o seguinte: caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Ou seja, uma prova que eles próprios se comunicavam sempre com os espíritos. E que também existiria não uma única categoria de espírito que comunicava com eles, mas sim várias, porque se tinha que distinguir entre um e o outro, porque não era uma única categoria, claro, não é isso? Isso. Ou seja, então esses fatos vão acontecendo durante toda a história, Helena. Na Idade Média, a gente vai perceber a figura iluminada de Joana d'Arc, né, que foi aquela grande médium que se deixou sacrificar na fogueira, a qual a própria Igreja Católica havia condenado ela, porque ela não quis renegar as vozes espirituais que ela ouvia, né, vozes essas que davam orientações a ela para o difícil papel que ela desempenhou. E que deu vitória à França, na época, sobre a Inglaterra. Isso, na guerra contra a Inglaterra. E durante os séculos medievais, toda pessoa, né, suspeita de atividade mediúnica, ela era tida como discípula do demônio. Ela era torturada para confessar isso, que ela realmente era discípula do demônio, e para apontar possíveis cúmplices, né? E posteriormente ela era executada. E a igreja fazia isso dizendo que estava executando aquela pessoa para salvar a alma dela. Tá? Ou seja, através então desses poucos exemplos que a gente viu, a gente pode perceber que sempre houve manifestações mediúnicas em todas as épocas da humanidade. Sempre houve grandes médiuns para nos trazer os ensinamentos dos espíritos superiores. A diferença é que antigamente os médiuns eram chamados de profetas. Essa palavra médium foi criada também por Kardec. Então na época de Kardec foi que criou essa terminologia de médiuns e não continuou utilizando a palavra profeta. Isso. Agora, a história da doutrina espírita, Helena, tem seu início no ano de 1848, quando ruídos estranhos se fizeram ouvir numa casa modesta na aldeia de Hydesville, no condado de Wayne, no estado de Nova York. No estado de Nova York, não na cidade de Nova York. Porque aí as pessoas podem confundir. A casa, ela era habitada pela família Fox e era tida como mal assombrada porque se ouvia pancadas e arrastar de móveis nessa casa e chegava até mesmo a sacudir as camas. Agora, precisamente no dia 31 de março de 1848, teve início formalmente, né, a comunicação dos desencarnados com os encarnados, porque Kate Fox, que era filha do casal, ela desafia então o poder invisível a repetir os golpes que ela desce com os dedos. E realmente eles foram repetidos sem erro nenhum. Então logo depois houve um diálogo por meio dessas batidas, né, que a doutrina espírita chama de tipologia. E aquele poder, né, se declara ser um espírito e diz que ele havia sido assassinado por dinheiro há 5 anos atrás, naquela casa.
e ele estava enterrado na adega a aproximadamente uns 3 metros de profundidade. O seu nome era Charles B. Rosner, e de fato um esqueleto humano foi encontrado ali muito mais tarde, em 1904. E no caso, esses efeitos físicos, eles procediam da mediunidade das duas meninas, da Kate e da Margaret Fox. Enquanto isso, na Europa, o fenômeno das mesas girantes se tornava cada vez mais popular. As mesas, elas não se limitavam a levantar-se sobre um pé para responder as perguntas feitas. Elas também se moviam em todos os sentidos, giravam sob os dedos dos pesquisadores e às vezes elas até se elevavam no ar. E segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, ou melhor, no Livro dos Médiuns, as mesas girantes sempre representarão um ponto de partida da doutrina espírita. Então, nesse caso, nesse período que começou, então, uma forma racional de comunicação e não mística da comunicação. Quer dizer, o homem começou a trabalhar com esse fato racionalmente, podendo comprovar. Isso? Isso. Foi uma época que as pessoas queriam saber como o mundo funcionava sem a opinião do Papa. Ah, certo. Então, ou seja, eles adquiriam, ou seja, eles já tinham condição de chegar às próprias conclusões através da razão. Eles já não aceitavam passivamente as coisas que lhe eram impostas. Eles já queriam saber um porquê, como, não se contentava simplesmente porque alguém falou. O homem já queria saber o mecanismo das coisas. Ah, correto, Naim. Naim, e para quem está se sintonizando conosco agora, na Rádio Minas 1140, nós estamos aqui com o programa Projeto Futuro. São 10 horas e 40, são 9 horas e 46 minutos, e nós estamos conversando com a Naim nessa manhã de hoje. E vocês que queiram fazer perguntas ou que queiram participar no final do programa, o sorteio de um livro espírita, de uma revista espírita, ligue para nós. O nosso telefone é 222-0001 e 222-0002. Não deixe de participar. Naim, dando prosseguimento, você falou, então, do espiritismo, essa diferenciação entre espiritismo e a doutrina espírita. Nesse caso, a gente gostaria de saber de você qual o caráter essencial da revelação espírita. Helena, primeiro a gente precisa definir o sentido da palavra revelação. Né? Revelar vem do latim revelare, cuja raiz velo, né? Véu, significa literalmente sair de sob o véu e figuradamente descobrir, ou seja, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Então a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é fato. E consequentemente não existe revelação. Só se revela aquilo que é verdade. Certo. A doutrina espírita parte das palavras do Cristo da mesma forma que as palavras do Cristo partem das palavras de Moisés. Como é que é isso? Olha, a doutrina espírita é então consequência direta da doutrina de Jesus, ou seja, consequência direta do cristianismo. O Cristo, ele nos fala da vida futura, e a doutrina espírita acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço, e com isso dá mais consistência, mais realidade a esse fato. A doutrina espírita também define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava os mistérios do nascimento e da morte. A primeira revelação, ela foi personificada por Moisés. A segunda foi personificada por Jesus, pelo Cristo. A terceira revelação, que é a doutrina espírita, ela não é personificada por indivíduo algum. As duas primeiras foram individuais e a terceira é coletiva. Aí está um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva porque não é feita ou dada como privilégio a pessoa alguma, a um indivíduo único. E por isso ninguém pode considerar como sendo no caso, seu profeta, o seu criador exclusivo. Ela foi espalhada simultaneamente por toda a terra, a milhões de pessoas de todas as idades e todas as condições sociais, de acordo com aquela predição já registrada nos Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 12, versículo 17, que diz o seguinte: nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, os mancebos terão visões e os velhos sonhos. Olha, como eu disse, as duas primeiras revelações, por serem fruto do ensino pessoal de Jesus e de Moisés e Jesus, consequentemente,
ficaram localizadas, ou seja, apareceram em um único ponto em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco. E por isso foram precisos muitos séculos para que atingissem, né, as extremidades do mundo, sem ao menos invadirem o mundo inteiro. Porque ainda existem partes do mundo que nem ao menos têm conhecimento de Moisés ou da doutrina cristã. Exatamente. Né? Agora, a terceira revelação, ela tem a particularidade de não estar personificada em uma única pessoa, porque surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes que vieram a se tornar centros ou focos de radiação. A revelação se fez então parcialmente em lugares diferentes e através de uma multidão de intermediários. E é assim, dessa forma que ela ainda prossegue, porque nem tudo foi revelado. Cada centro, no caso, encontra nos outros centros o complemento daquilo que ele obtém. E foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram o que é a doutrina espírita hoje. E tem que se fazer uma ressalva, né? Há que se ressaltar um último caráter da revelação espírita. É que ela, sendo apoiada em fatos, ela não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as outras ciências de observações. E no que diz respeito à sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Ela participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Em outras palavras, o que caracteriza a revelação espírita é o fato da sua origem ser divina e da iniciativa dos espíritos e a sua elaboração ser fruto do trabalho do homem. É interessante, Naim, porque a gente, com isso que você está falando aí, a gente vê que a doutrina espírita, ela vai caber a todas as pessoas. Não vai ser, foi aquele grupo que foi prometido, como os judeus acreditavam que eles eram um povo escolhido, depois os cristãos acharam que eles eram escolhidos. A doutrina espírita foi para diversos pontos mostrando que o escolhido era a humanidade e não um determinado povo. Porque esses fatos aconteceram e têm acontecido no mundo inteiro, sem distinção nenhuma de religião, de credo, né, de nível social. É para todos, realmente. E, Naim, quando a gente está estudando a história do Espiritismo, principalmente no livro A História do Espiritismo, do Arthur Conan, ele nos fala de uma invasão organizada, que foi muito, inclusive, comentado por ele, e aconteceu antes da vinda, da codificação da doutrina espírita. Isso. Quando aconteceu essa invasão e como foi? Olha, inclusive nesse mesmo livro, né, Helena, A História do Espiritismo, escrito por Arthur Conan Doyle, que foi o criador daquele famoso personagem, Sherlock Holmes, ele se defronta com a dificuldade de fixar uma data para o aparecimento da doutrina espírita. Ele lembra que os fatos espíritas, aquilo que eu disse antes, existiram de todos os tempos e que os espíritas ingleses, principalmente os espíritas ingleses e os americanos, eles costumavam indicar a data, aquela que eu disse, de 31 de março de 1848, que marca o episódio mediúnico de Hydesville como sendo a data inicial do movimento desse espiritualismo moderno, como era chamado na época. Mas ele, ou seja, Conan Doyle, ele prefere começar a sua história por Emanuel Swedenborg, que viveu de 1868 a 1772, e que ele era, antes de mais nada, um grande, Emanuel Swedenborg, ele era um grande engenheiro de Minas, era uma pessoa muito inteligente, o conhecimento que você poderia ter na época, ele possuía. Era um homem de ciência. Isso, olha para você ver, ele era um engenheiro de Minas, uma grande autoridade em metalurgia, foi engenheiro militar na corte de Carlos XII, da Suécia. Ele era uma grande autoridade em física e em astronomia, era zoologista, anatomista, financista e político. E ele teve muitos trabalhos científicos publicados em vários países. Ele foi também doutor em filosofia e ensinou uma doutrina chamada de Nova Jerusalém. E além disso, ele era um grande médium, tinha vários tipos de mediunidade. Essa doutrina que ele fundou foi baseada no pensamento dele, também é uma personificação dele. Sim, aconteceram vários fatos mediúnicos com ele e ele chegou a próprias conclusões também. Nem todas, ou seja, ele não foi feliz em todas, mas ele trouxe uma grande contribuição. Tá?
E Conan Doyle ele reconhece a existência de uma época que nós podemos chamar de pré-história da doutrina espírita, com os fatos da antiguidade e da Idade Média, né, que eu já disse antes. Ou seja, essa pré-história da doutrina espírita é uma época de preparação do advento da própria doutrina, já nos tempos modernos. Nessa época aparecem, como se diria, os patrulheiros, ou seja, aqueles que efetuam uma espécie de reconhecimento do terreno e preparação dessa invasão organizada. Por quê? Hoje em dia o exército de um país, quando se quer fazer uma invasão, ele primeiro faz o reconhecimento de terreno para ver como vai ser essa invasão, né? Para ser uma invasão organizada. Para se montar uma estratégia para saber como penetrar e assumir aquela posição desejada. Isso. Agora, esse termo invasão organizada que Arthur Conan Doyle diz no livro dele, A História do Espiritismo, é pelo fato de sempre ter existido episódios que provam, né, a existência de uma força inteligente exterior em todos os momentos da nossa história. A única diferença entre esses episódios e o moderno movimento, a partir de Emanuel Swedenborg, é que eles, ou seja, os antigos movimentos, eram apresentados como casos esporádicos, enquanto que a partir de Emanuel Swedenborg, a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico se tornou fato comum e de característica de uma verdadeira invasão, realmente uma verdadeira invasão organizada. E nós podemos citar, após Swedenborg, outros nomes, como por exemplo Edward Irving, Andrew Jackson Davis, que é tido como profeta da nova revelação, as próprias irmãs Fox também, os irmãos Davenport, Eusapia Paladino e vários outros nomes, né, não menos importantes, e todos eles dignos de um estudo detalhado. Então, depois, essa invasão então, foi um momento realmente onde intensificou essas manifestações. Isso. Foi mais intenso e de maneira mais coesa. Certo. Hoje, aqui no Projeto Futuro, no final do programa, nós estaremos sorteando o livro Antônio de Pádua. Esse Antônio de Pádua é aquele Santo Antônio da Igreja Católica. Então, é a história de Antônio de Pádua. Ligue e participe do sorteio. O livro é extremamente interessante. E agora são 9h57. Nós estamos aqui conversando com a Naim. O Naim vai ficar conosco hoje até o final do programa. Então nós vamos pedir um intervalo comercial para que a hora que a gente volte, a gente comece a falar especificamente da doutrina espírita de Allan Kardec. Então a gente vai para os comerciais e logo após a gente retorna com a Naim. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem. Cactus, a sua moda agora. Cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dib Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Chaveiros ABC, Avenida 1º de Junho, 697, telefone 221-9288. Tenho orgulho quando alguém vem me visitar, porque bom gosto em minha casa sempre vai morar. Cortinas e tapetes, o que é chique a gente logo vê. A Fátima Designs tem tudo que eu mereço ter, e uma decoradora sempre à disposição. Na Fátima Designs, ter classe é natural. A Fátima Designs tem para você todos os tipos e modelos de cortinas e cobre qualquer orçamento. Rua Goiás, 1009, 221-1490. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. Telefone 212-2288. Confecções Ecoa Corpore, Rua Pernambuco 702 e 708. Corpore, Indústria e Comércio. Telefone 222-1355. Você sabia que a mente humana é um imã de potencial elevado? Inconscientemente, desse poder intrínseco de sua natureza psíquica,
a criatura humana abusa de tão preciosa dádiva conferida pela criação, enredada na canga de aspirações subalternas. Apraz-se em acionar aquelas energias ao sabor das paixões deturpadoras a que geralmente se apega. É um potencial, pois a mente humana demora a serviço do bem como do mal, consoante o impulso vibratório fornecido pela vontade atuante. À custa de muito pensar em determinado assunto, de insistentemente desejar a concretização dessa ou daquela particularidade entrevista pela imaginação no plano íntimo. Não raro, a criatura realiza aquilo que levou tempo a modelar no pensamento, porque por si mesma se vai preparando para as possibilidades de consecução. Nós estamos de volta e estamos aqui com a nossa companheira Karina, que veio para fazer a divulgação do terceiro encontro da família que irá ocorrer no Centro Espírita Fraternidade. Eu gostaria de relembrar as pessoas do encontro que a gente vai ter dia 7 de setembro, né, o terceiro encontro da família, e as inscrições, quem não fez pode fazer Família à Luz da Doutrina Espírita, com Walter Borges, de BH, na parte da manhã. E na segunda parte do estudo, à tarde, nós vamos ter o tema Conflitos Sociais e a Família à Luz da Doutrina Espírita, com Vanderlei Soares, de BH. Karina, pelo fato de ser o dia todo, gostaria que você esclarecesse a respeito, como nós temos falado todos os sábados, a respeito do almoço, do lanche, como que vai ficar? A gente está cobrando uma taxa de R$ 3,50 para o almoço, né, e para o lanche. Quem não for almoçar, aí não precisa pagar nada, né? E quem tem crianças, Karina? A gente vai estar com uma equipe de evangelizadores, né? Para quem a família que leva crianças, a gente vai deixar de ir. Não precisa de deixar em casa, que a gente vai estar lá cuidando das crianças. E o encontro vai dar início às 8 horas até às 18 horas. Semana passada, o Rinaldo falou que houve uma confusão com relação ao horário, que 8 horas e ponto vai começar. Então ele solicitou. Os estudos vão começar às 8 horas. Mas as pessoas cheguem mais cedo. Mais cedo, né? Pra gente fazer a recepção. Tomar café. É isso mesmo. E ficar mais à vontade para esperar o estudo do nosso companheiro. Isso mesmo. Senão vai atrasar, o orador vai causar um problema para ele. Então é melhor que as pessoas cheguem mais cedo mesmo. É porque a gente a gente quer que chegue antes para começar exatamente no horário pré-determinado, porque os oradores vão ter que retornar para suas casas. Principalmente aquelas pessoas que deixarem para fazer a inscrição no dia, né? Chegue mais cedo ainda. Chegue mais cedo. A partir de 7 horas da manhã já haverá pessoas no Centro Espírita Fraternidade Espírita Cristã, lá do Niterói, aguardando, principalmente quem não tem inscrição, chegue bem antes para não causar tumulto e sair tudo a contento. Karina, dá o endereço da fraternidade para as pessoas que não foram ainda a casa e não sabem onde é, por favor? A Fraternidade Espírita Cristã, ela fica na Rua Esmeralda, 491, no bairro Niterói, perto da Vila Vicentina, atrás. Atrás da Vila Vicentina, a rua nos fundos da Vila Vicentina. Isso mesmo. Então o centro fica grande por fundo da Vila Vicentina. Então o convite está feito, a gente agradece a presença da Karina com a gente. E esperamos contar com você, independente de promoções ou não. Você retorne aqui com a gente. Obrigada. Foi um prazer. E vocês não deixem de participar. Dia 7 de setembro, agora, terça-feira, o terceiro encontro da família, na Fraternidade Espírita Cristã, a partir das 8 horas em ponto. Cheguem antes para que tudo corra bem, que todo mundo receba o seu crachá. Obrigada. De nada, Karina. Um bom dia para você. E nós vamos continuar aqui conversando com o nosso companheiro Naim. Mas antes eu gostaria de convidar a todos vocês que queiram fazer perguntas ou que queiram participar do sorteio de um livro espírita ao final do programa e de uma revista espírita, ligue para nós. O nosso telefone é 222-0001 e 222-0002. Nós estamos aqui ansiosos por comunicar com vocês. Naim, retornando ao nosso tema do dia,
Nós gostaríamos de saber quando, porque todo mundo sabe, Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita. A gente gostaria de saber quando foi que Allan Kardec iniciou seus estudos e pesquisas dos fenômenos espirituais. Como que isso aconteceu? Primeiro, Helena, a gente precisa esclarecer que o nome Allan Kardec foi apenas o pseudônimo que ele utilizou para que, ao publicar as obras espíritas, o seu verdadeiro nome, né, que era muito conhecido e respeitado em várias partes do mundo, não influenciasse no sucesso e na credibilidade das obras. Isso é super interessante, né, Naim? Ele teve a preocupação de não deixar que a sua pessoa, o seu lado pessoal, influenciasse na doutrina que era dos espíritos. Ele foi muito racional. Muito coerente. Então, Helena, dessa forma, se, adotando esse pseudônimo, Allan Kardec, se as obras espíritas fossem acolhidas e aceitas pela humanidade, isso se deveria ao seu próprio conteúdo, e não ao nome de quem as havia publicado, não criado, publicado. Seu nome verdadeiro, o nome verdadeiro de Allan Kardec era Hippolyte Léon Denisard Rivel. E foi em 1854 que ele ouviu falar pela primeira vez nas mesas girantes. E nessa época ele já tinha 50 anos de idade. E quando o senhor Fortier, era um magnetizador com o qual Kardec mantinha contato, quando o senhor Fortier lhe falou das mesas girantes, Kardec lhe disse que só acreditaria quando provassem a ele que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. Ora, no começo do ano seguinte, já em 1855, o senhor Carlotti, que era um amigo de Kardec há 25 anos, ele lhe falou sobre esses fenômenos por mais de uma hora. Foi o primeiro a falar a Kardec sobre a intervenção dos espíritos. Porque antes o senhor Fortier havia falado das mesas girantes, mas não havia comentado nada com relação à intervenção dos espíritos. Então foi o Carlotti que falou com ele que atrás daquele movimento todo havia uma força inteligente. Isso. E ele contou a Kardec tantas coisas surpreendentes, Helena, que em vez de convencerem, de o convencerem, só aumentaram mais as suas dúvidas. E lá pelo mês de maio desse mesmo ano, de 1855, Kardec esteve na casa da médium senhora Roger, juntamente com o senhor Fortier. Lá ele encontrou o senhor Patier e a senhora Plané-Maison, que lhe falaram desses mesmos fenômenos, no mesmo sentido que o senhor Carlotti, só que no outro tom. Ou seja, um tom mais seguro e menos apaixonado, ou seja, mais racional, porque o senhor Carlotti ele estava totalmente apaixonado por aqueles fenômenos. Envolvido e achava tudo surpreendente. Isso. Olha, o senhor Patier, ele era um funcionário público de certa idade, ou seja, ele era um homem muito instruído, de caráter sério, racional e calmo. Um homem já maduro também. Isso. E a linguagem que ele usava com Kardec era uma linguagem pausada, isenta de entusiasmo, e causou a Kardec uma grande impressão. E quando ele foi convidado a assistir às experiências que se realizavam na casa da senhora Plané-Maison, ele aceitou prontamente, e com muita alegria. Foi aí que ele testemunhou pela primeira vez o fenômeno das mesas girantes que saltavam e corriam. E isso de tal maneira que não era possível ter dúvidas. Era realmente um fato que estava acontecendo, ou seja, ele estava vendo aquilo e não tinha como contestar. Isso, não tinha como duvidar. Olha, então Kardec viu que por trás desses fenômenos havia uma força inteligente. Se os movimentos eram inteligentes, tinha que haver uma força inteligente por trás desses movimentos, por trás desses fenômenos. E essa força inteligente deveria ser levada mais a sério. Então ele prometeu a si mesmo aprofundar o estudo. E numa das reuniões na casa da senhora Plané-Maison, Kardec conheceu a família Baudin e foi convidado pelo senhor Baudin a assistir às reuniões semanais que se realizavam na casa dele. E nessas reuniões Kardec sempre esteve presente, ele sempre ia assiduamente. Então foi nessa época que Kardec fez os seus primeiros estudos sérios em espiritismo. Foi onde essas reuniões despertaram nele um desejo de conhecer. Despertaram nele o lado dele científico, que ele possuía, porque ele era um cientista. Isso. Que despertou nele esse desejo de saber o que existe atrás disso. As mesas girantes, esses fatos, os fenômenos das mesas girantes já estavam acontecendo há algum tempo antes de Kardec tomar conhecimento. Ou seja, era uma coisa, era quase que obrigatório em todas as reuniões sociais. Era um divertimento da época. Era. Só que ninguém havia pensado em pesquisar, em saber o porquê
daquilo. Kardec foi o primeiro a ter essa ideia e começou a pesquisar. Estava todo mundo achando lindo, maravilhoso, estava divertido e ninguém olhou um objetivo sério para a questão. Ninguém sabia o porquê, para quê e como. Apenas se divertiam com o fato. Isso mesmo. E foi a partir de Kardec, ele olha e fala assim, tem alguma coisa que deveria ser pesquisado. Daí, realmente, ele visualizou isso. Daí, qual o método, Naim, que ele utilizou para codificar a doutrina espírita? Porque nós vimos assim, ele descobriu, viu, teve curiosidade, despertou o desejo de pesquisa, de se envolver com aquela situação toda, mas qual o método que ele utilizou? Como ele fez as pesquisas para codificar essa doutrina? Olha, ele percebeu que aquilo era um fato inusitado, muito interessante, que deveria ter um motivo, né, por estar acontecendo. Então, ele, como eu disse antes, né, a partir das reuniões semanais na casa da família Baudin, ele começou a fazer seus primeiros estudos sérios em espiritismo, mas ele fazia esses estudos mais por observação do que por efeito de revelação. Ou seja, ele observava, né, e chegava a deduções. Tirava as conclusões. Isso. E ele aplicou nessa nova ciência, como ele sempre havia feito em todos os seus estudos anteriormente, ele aplicou o método da experimentação. O que seria, né, esse método de experimentação? Kardec, ele nunca formulou teorias pré-concebidas. Tá? Ele sempre observava atentamente, comparava, deduzia as consequências. A partir dos efeitos, ele procurava chegar às causas, através da dedução, pela lógica dos fatos, e admitia uma explicação como válida, né? Somente quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão, somente quando ela podia responder todas as perguntas. Então ele ia para essas questões desprovido nem daquele amor apaixonado, excessivo pelo estudo daquilo, e nem com ideias preconcebidas. Ele foi o mais imparcial possível, né, para chegar a essas conclusões. Foi assim que ele sempre havia procedido, né, em seus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 ou 16 anos. Então aquilo estava nele, de ser totalmente imparcial em qualquer pesquisa que ele fizesse sobre qualquer assunto. E ele não agiu diferente no que diz respeito à doutrina espírita. Ele foi realmente em busca de um resultado, mas aberto para tudo. Isso. Sem preconceito, sem nada. Recebendo todas as ideias que chegavam até ele, né, como eu disse, né, experimentando, chegando a conclusões. E Kardec, Helena, ele compreendeu desde o princípio a seriedade da exploração que ele estava empreendendo. Ele viu nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro, né, a solução do que ele havia procurado toda a sua vida. Numa palavra, tudo isso era uma completa revolução nas ideias e nas crenças de toda a humanidade desde aquela época. Por isso era preciso agir com seriedade e não levianamente, ou seja, ele precisava ser positivista e não idealista, para não se deixar arrastar pelas ilusões. E segundo as próprias palavras dele, era preciso passar tudo pelo crivo da razão. Então, de uma forma raciocinada, lógica. Nós estamos aqui no Projeto Futuro, são 10 horas e 14 minutos. Vocês que ainda não ligaram e desejam participar do sorteio de um livro espírita no final do programa, que hoje iremos sortear o livro Antônio de Pádua, a história de Antônio de Pádua, ligue para nós e participe. Nosso telefone é 222-0001 e 222-0002. E nós estamos aqui conversando com Naim a respeito do Consolador Prometido. Naim, você falou então que ele usou um método para observar, para codificar essa doutrina. E a partir disso, o que resultou desse trabalho? Quer dizer, as obras que surgiram desse trabalho que se tornaram as obras da codificação. Ora, Helena, no dia 18 de abril de 1857, Kardec publicou o livro básico da doutrina espírita, no qual ele imprime pela primeira vez a palavra Espiritismo. Este livro é o Livro dos Espíritos, como a gente já conhece. Como eu disse antes, ele não assinou o seu nome verdadeiro, justamente para não influenciar no sucesso da obra. Ele utiliza o nome de Allan Kardec, porque esse nome
ele havia tido numa encarnação anterior, segundo informações dos espíritos. Tanto porque ele sempre considerou que o livro havia sido realmente escrito pelos espíritos, pois ele era apenas o codificador. Ele colocou, agrupou, ordenou o que ele tinha sido recebido pelos médios, dado pelos espíritos. Sim, ele agrupou, né, coordenou, como você disse, os ensinamentos dos espíritos. Né? Ou seja, então o livro foi ditado pelos espíritos, ele somente codificou. Até o dia 31 de março de 1869, que foi o dia do desencarne de Kardec, ele trabalhou incansavelmente para completar a edificação da doutrina espírita. E ele, né, até essa data, ele conseguiu publicar então o Livro dos Médiuns também, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E além dessas obras, Helena, Kardec produziu também mais 2 pequenos volumes de divulgação, que são o livro O que é o Espiritismo e o livro O Principiante Espírita, ao lado também de 12 volumes da tão importante Revista Espírita. E a obra de Kardec, ela chega ao total de 20 volumes, tá? Porque em 1890 foram publicados alguns dos seus escritos inéditos sob o título de Obras Póstumas. O livro tem esse nome porque quando ele foi publicado, Kardec já havia desencarnado há 4 anos. E foi graças à sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, que ele foi publicado. Foi ela que conseguiu publicar esse livro, Obras Póstumas. Tá, mas a codificação da doutrina espírita se resume nas 5 obras básicas. Tá? Você poderia, Nai, quando você citar elas, já falar assim, o que cada obra trata? Porque às vezes os ouvintes ficam curiosos, eu compro esse livro, o que eu vou encontrar nele? Falar um pouco para os ouvintes o que cada obra trata, para ele já quer saber isso, vou comprar determinada obra que lá eu vou encontrar. Olha, esses livros, nessas 5 obras básicas, Kardec trata do tríplice aspecto da doutrina, né, que é ciência, filosofia e religião. O primeiro, o Livro dos Espíritos, ele contém a síntese de tudo isso. E os outros 4, eles seriam como se fossem subdivisões do Livro dos Espíritos, explicando mais, cada um explicando mais uma determinada área. Isso, uma determinada área da doutrina, né? Como eu disse, ciência, filosofia e religião. Então, né, as 5 obras básicas são realmente as obras da codificação, ou seja, são as obras básicas da codificação. Que são, como eu disse, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então vamos lá falar resumidamente um pouco, né, de cada um. Ou seja, o primeiro dos 5 livros que integram a codificação, ou seja, o Livro dos Espíritos, como eu disse, que foi publicado em 18 de abril de 1857, ele trata dos princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. E esse livro, Lena, ele se divide em 4 partes. A primeira parte fala das causas primárias, ou seja, a origem de tudo, do universo, né? A criação. A segunda parte fala do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Deve falar de como se vive no mundo dos espíritos. Isso. Como seria a vida espiritual. Logo após a desencarnação, né? E o prelúdio, no caso, da volta, né? Como os momentos até o retorno dessa reencarnação. Isso. Aquilo que o espírito sente quando ele desencarna, aquilo que ele sente no período todo que ele está desencarnado, onde ele também estuda, onde ele também trabalha, e aquilo que ele sente, ou seja, como que ele vai planejar a próxima encarnação. Certo. Tá? A terceira parte fala das leis morais, né, as leis de Deus, as leis da natureza. E a quarta parte fala das esperanças e consolações. Tá? Agora, o segundo livro, por ordem cronológica de lançamento, é o Livro dos Médiuns, que foi publicado em janeiro de 1861, e contém um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, e esse livro, né, o Livro dos Médiuns, constitui também o segmento do Livro dos Espíritos. Tá? O terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. E o conteúdo desse livro é a explicação das máximas morais do Cristo em concordância
com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. É interessante o Evangelho segundo o Espiritismo, né? É porque as pessoas geralmente falam que é o livro mais importante, por ele conter um lado moral. E não há um mais importante. São todos importantes. Todos são importantes de ser estudados e aprendidos, assim, racionalizados, né? O que sucede? É certo, né? A gente sabe que a humanidade precisa muito desse lado moral, né? Mas ela precisa saber como que ela vai agir para chegar a esse lado moral. Para atingir. Isso. Aí esses outros livros explicam melhor isso e ensinam melhor, né? E é interessante que Kardec pegou os ensinamentos do Cristo, tá? E comentou esses ensinamentos a partir da ajuda também dos espíritos, é claro. Tá? Então é uma forma também assim, até fácil para uma pessoa, para um leigo, conhecer. Porque ele vai ler o que Jesus deu, o que está no Evangelho, e a explicação. Então fica mais fácil dele compreender, porque ele vai ter uma explicação dentro do próprio livro daquela passagem. Isso, fica mais fácil realmente para ele compreender, né, e utilizar no dia a dia. A gente sempre fala, a gente tem que ler o Evangelho, tem que ler o Evangelho, mas muitas vezes a gente pega um Evangelho, lê e não compreende. Fala, e agora? Porque as palavras não são comuns, às vezes determinadas expressões não são comuns a nós. Tem determinados fatos também que ficaram presos à época onde eles foram escritos. E com a explicação, com a explicação fica realmente uma coisa bem mais clara para a pessoa poder seguir. Mais fácil de qualquer um entender. Né? Lena, continuando, né, o quarto livro, O Céu e o Inferno, que contém o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Fala sobre penalidades e recompensas futuras, fala sobre os anjos e os demônios, sobre as penas e outros assuntos também. Esse livro ele é seguido também de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e depois da morte. E o quinto livro, que é a Gênese, nos mostra que a doutrina espírita resultou do ensino coletivo e concordante dos espíritos, que a ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza, que Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas, e que para Deus o passado e o futuro são o presente, ou seja, passado e futuro não existe, o que existe é um eterno vir a ser, né? Um eterno presente. Exato. Ô, Naim, daí nós até falamos do lado moral, falamos do Evangelho, e a gente, igual nós estivemos em Pains, eu e ela estivemos em Pains semana passada, e escutamos as pessoas falar, há muita dúvida, espiritismo é religião, não é religião, aqui não tem isso, não tem aquilo. Então a gente gostaria de te perguntar, espiritismo é religião? Uma religião? É interessante essa pergunta, viu, Lena? Porque quanto ao aspecto religioso, Kardec deixou bem claro que na acepção tradicional da palavra, o espiritismo não é religião, ou seja, ele não é religião nessa acepção tradicional da palavra, porque o espiritismo não possui aquilo que é clássico das religiões, que são os rituais, os dogmas, os sacerdotes e templos. Gabriel Delane também diz o mesmo, né, que o espiritismo não é religião, ou seja, nessa acepção tradicional da palavra. Outros autores, no entanto, declaram que o espiritismo é uma religião. Nesse caso, então, nós teremos que apelar para um conceito diferente de religião, né? Ou seja, religião interior. Nós temos aqui um sentimento de fé, de confiança, de união em relação a um poder supremo que é o Criador e o supervisor de tudo que existe. Em outras palavras, a experiência religiosa é íntima e de natureza exclusivamente pessoal. Os atos exteriores de culto, de adoração, eles perdem o significado. Porque, se a gente for ver, Helena, muitas vezes pessoas que se dizem, né, não acreditar em Deus, muitas vezes são mais religiosas do que vários cristãos, várias pessoas que vão sempre à igreja e tudo mais. São envolvidos no movimento religioso. Sim, porque religião é aquilo que te liga a Deus, né? E Jesus, em João, no capítulo 4, versículo 24, ele diz o seguinte: Deus é espírito, e em espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram. Ou seja, esse é um outro nível de religiosidade, nível esse que vai de encontro com a moralidade de cada indivíduo. Tá? Por isso seria melhor dizer que a doutrina espírita é uma doutrina científica da qual emanam consequências morais e religiosas acerca do homem. Consequências essas
que tem por objetivo o progresso de toda a humanidade numa vida infinita. Nessa base, e somente assim, né, nesse conceito de religião, é que nós podemos considerar que a doutrina espírita é religião. Naim, nós estamos quase encerrando nosso programa. A gente gostaria muito de agradecer a sua participação aqui conosco. Sou eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Prazer foi Mas antes de encerrar, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem aos ouvintes do Projeto Futuro. Acontece uma coisa interessante com a gente, né? Sempre, você já deve ter percebido isso, a maioria de nós já percebeu isso, que a gente sempre tenta mudar as pessoas, né? A gente sempre vê coisas nas pessoas que nos incomodam. Mas muitas vezes aquilo que nos incomoda nas pessoas, nós também temos. Então, em vez da gente querer mudar aquilo que nos incomoda nos outros, se a gente tem aqueles mesmos defeitos, a gente muda em nós, que com certeza Jesus vai fazer o resto, né, com relação ao bem do mundo. Em vez de mudarmos os outros, mudarmos a nós mesmos. No mínimo, a gente conseguindo se transformar, no mínimo a gente vai ser um exemplo para as outras pessoas. É isso aí, muito obrigada. Um bom dia para você, um bom final de semana. Para você também. Parece que vai ser mais prolongado para algumas pessoas. Isso mesmo. E antes da gente encerrar o nosso programa, nós gostaríamos de anunciar a excursão que está sendo promovida por ela, Célia, para Uberaba, que vai lá visitar o centro onde Chico Xavier trabalha. A excursão será no dia 17 de setembro, sairá às 24 horas do santuário e retornará no dia 19. E o valor é de R$ 27. As pessoas que estiverem interessadas em fazer esse passeio, em visitar o centro de Uberaba, pode se comunicar com a Célia pelo telefone 222-4081. 222-4081. E nós vamos passar a palavra aqui para o Eduardo, que tem um questionamento de um ouvinte. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas. Eu estou aqui com uma pergunta do Irã Brasileiro de Alvarenga. O Irã Brasileiro é lá do bairro Danilo Passos e ele faz a seguinte pergunta. Ele citou um versículo do Levítico 25, versículo 23, e nesse versículo fala o seguinte: a terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha. E ele pediu que a gente fizesse um comentário desse versículo à luz da doutrina espírita. Eu queria esclarecer para os ouvintes e para o Irã que a doutrina espírita, ela não se aventura a fazer nenhum comentário no sentido de explicar esses versículos, mesmo porque são versículos de livros que tinham uma significação